Cervantes e Shakespeare, o encontro que nunca aconteceu, ou quase. Partilharam o mesmo tempo histórico. Morreram ambos no ano de 1616 e são hoje considerados dois dos maiores nomes da literatura universal, um da literatura espanhola, outro da literatura inglesa. Ainda assim, permanece uma dúvida fascinante. Terão alguma vez Miguel de Cervantes, 1547-1616, e William Shakespeare, 1564-1616, terão alguma vez chegado a cruzar-se? A hipótese tem intrigado investigadores durante décadas e nasce de um episódio concreto. A visita de uma delegação inglesa à Espanha no ano de 1605, no contexto da ratificação do Tratado de Londres, que pôs fim a anos de conflito entre os dois países. A comitiva deslocou-se a Valladolid, então sede da corte do rei Filipe III, cidade onde Cervantes residia na altura e onde terá sido responsável por redigir a crónica oficial das celebrações. Entre os membros dessa embaixada, alguns estudiosos aventaram a possibilidade de se encontrar Shakespeare. A ideia ganhou força no século XX, alimentada por coincidências históricas e pelo fascínio de imaginar um encontro entre duas figuras que viriam a tornar-se pilares da cultura ocidental. No entanto, a ausência de provas documentais torna essa hipótese altamente improvável. Especialistas sublinham que, na época, Shakespeare integrava a companhia teatral The King's Men, ligada à corte inglesa, e não há registros de que tenha viajado até a Espanha. Ainda assim, a ligação indireta entre os dois universos culturais é inegável e ganha contornos mais concretos quando se observa o contexto diplomático e artístico da época. Em 1604, uma delegação espanhola esteve em Londres e foi recebida com grande aparato pelo rei Jaime I, o rei inglês. Durante a estadia, membros da companhia de Shakespeare participaram no acolhimento dos visitantes, o que sugere um contacto direto entre artistas ingleses e representantes espanhóis. Daí até imaginar o movimento inverso, com atores a acompanharem a missão inglesa a Valladolid. Foi apenas um passo, ainda que sem confirmação histórica. Enquanto isso, Cervantes vivia na capital castelhana e participava ativamente na vida cultural e social. O autor do Dom Quixote, publicado nesse mesmo ano de 1605, pelo menos a primeira parte, começava então a conhecer o sucesso, com a sua obra a ganhar popularidade de forma quase imediata. Prova disso é que durante as festividades oferecidas aos ingleses foram encenadas representações cómicas que incluíam as figuras dos famosos Dom Quixote e Sancho Panza, sinal claro do impacto da obra junto do público. Esse sucesso não tardou a atravessar fronteiras. Há indícios de que exemplares do romance terão sido levados para a Inglaterra pelos próprios diplomatas, contribuindo para a sua rápida difusão no meio literário inglês. Apenas 2 anos depois, já surgiam referências ao universo quixotesco em textos dramáticos britânicos. É neste ponto que as ligações entre Cervantes e Shakespeare se tornam mais consistentes, ainda que indiretas. Alguns dos colaboradores do dramaturgo inglês conheciam a língua espanhola e tinham contacto com literatura peninsular bastante apreciada em Inglaterra na época. Obras como A Celestina, um livro de 1499, de Fernando de Rojas, considerado um dos livros cimeiros da literatura espanhola, situado no período de transição entre a Idade Média e o Renascimento, já circulavam em tradução, refletindo uma admiração que contrastava com a rivalidade política entre os dois países. Admiravam-se culturalmente, mas rivalizavam politicamente. No lado espanhol, a visão dos ingleses era menos favorável, marcada por tensões religiosas e militares. Ainda assim, Cervantes demonstrou em certos textos uma abordagem mais ambígua e até curiosamente aberta à cultura inglesa, como acontece na sua novela A Espanhola Inglesa, de 1613. A possibilidade de Shakespeare ter lido o Dom Quixote é considerada plausível por muitos especialistas.
Em 1612 surgiu em Londres a primeira tradução inglesa da obra e sabe-se que o dramaturgo tinha o hábito de recorrer a narrativas alheias como base para as suas criações. Um dos exemplos mais citados é a peça Cardenio, representada em 1613 pela sua companhia, a Companhia de Shakespeare, e inspirada numa das histórias secundárias do romance Cervantes, embora o texto original se tenha perdido. Ao longo dos séculos, várias tentativas foram feitas para reconstruir essa obra desaparecida, reforçando a ideia de uma influência concreta entre os dois autores. Mais recentemente, estudos académicos têm apontado outras possíveis ligações temáticas entre o universo cervantino e algumas peças tardias de Shakespeare. Apesar de todas estas coincidências e cruzamentos culturais, permanece a grande incógnita. Terão sequer sabido da existência um do outro? Num tempo em que a circulação de informação era limitada, pois claro, e os direitos de autor pouco valorizados, essa possibilidade não é garantida. Curiosamente, a primeira tradução inglesa do Dom Quixote nem sequer, imaginem, mencionava o nome de Cervantes. Assim, a imagem de um encontro entre os dois génios permanece no domínio da imaginação, alimentada por investigadores, escritores e leitores ao longo dos séculos. Mais do que um facto histórico, trata-se de um símbolo poderoso, o de dois criadores que, sem nunca se terem cruzado, acabaram por dialogar através das suas obras e marcar de forma decisiva a literatura mundial. Gratidão, fique bem, até à próxima. Cá os espero.